Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio da segunda temporada dos podcasts do canal do Bolivar, sempre gravado aqui, vocês já sabem, né? No Bar do Salomão, na Rua do Ouro, 895, na Serra, que é um bairro tão emblemático, né, da capital mineira. Nessa segunda temporada, tendo o prazer de ter sempre ao lado o jornalista Tiago Fernandes. E nós recebendo as feras aqui no Bar do Salomão. E hoje, né, que história que tem com o Atlético, né? Desde menino, desde pequeno, como quem diz, uma ligação umbilical, visceral, vestiu nossa camisa por mais de 153 jogos, fez 4 gols, né? Em uma época complicada do Atlético, e ele sempre lá, como atleticano, como atleta profissional, tem uma história rica demais. E hoje, mata a pau, brilha, joga fácil, na Rádio 98. Estou falando de Rafael Miranda Conceição, falando do xodó da vovó. Fala, bom dia. E aí, irmão? Satisfação, Rafa? Prazerzaço estar aqui com você. A gente tá engatilhando e não sai, né? Ô, Rafa, vamos fazer. Pô, não dá, hoje não dá. Não, hoje eu vou. Ah, não, já marquei com o outro. Mas hoje saiu. Prazer estar com você aqui, poder falar um pouquinho de tudo, né? Ô, Bolivar, qual que é a pauta? Não tem pauta, Rafa. Vamos bater papo. Eu falei, então comigo mesmo. Eu gosto de bater papo. E estamos aqui com o... Estamos aqui. Pô, espetacular. Grande som. Olha isso. Ô, xodó. E eu não sei se é vergonha, o Thiagão já tá apresentado, Thiagão? Já tô apresentado. Já tá apresentado, então tá. Não sei se é vergonha, cara, eu nunca vim aqui no Bar do Salomão, você acredita? Mas eu ia te perguntar isso, você sabe que aqui tem uma identificação com o Atlético genuína e natural há 70 anos, né? Cara, aqui, não, a gente conversou um pouquinho aqui, antes eu tava me contando, 70 anos de história, e eu já sabia, obviamente, famoso Bar do Salomão, mas eu não, na Rua do Ouro, mas eu nunca tinha entrado aqui, cara. E o que você achou dessa atmosfera cara, aqui? É muito, assim, eu acho que a esquina também, a esquina dá um charme, né? Total. Dá um charme total, assim, de história mesmo, né? E aqui tem um pouquinho da história do Galo aqui. Pô, muito legal. E prazer meu, de verdade, estar aqui, conhecer esse bar, que isso é um patrimônio já, não? É um patrimônio? É um patrimônio. Da humanidade, não é do Galo, da né? atleticanidade. Muito né? legal, muito É um legal. prazer, né, Tiagão, receber Rafael Miranda aqui, né? Com Cara, essa identificação tão grande aqui. Você sabe, toda vez que eu encontro o Rafael nas nossas peladas de imprensa, dia a dia de cobertura, eu falo com ele, é que não parece, né? Eu era criança, eu gritava seu nome na arquibancada. Ele fica pé da vida. Fala, não, você tá muito velho pra ter que ser criança. Mas brincadeiras à parte, eu não era criança, não. Já era um adolescente, quase maior de idade, e já gritei o nome do Rafa na arquibancada, então é um prazer recebê-lo. Ele sabe o carinho que eu tenho por ele. Prazer, Porque vocês são Thiagão. contemporâneos, você é de 80, Rafa é de 84. Não, né? eu sou 91, pô. Ah, você é 91? Tá, Eu era adolescente. envelhecendo. Eu tinha sou de 15 anos 84. quando eu lembro do Rafa. 14 para 15 anos. Eu sou de 84, né? De 84. Eu sou um pouquinho mais velho que o Thiagão. Mas assim, não sei se eu fico feliz dele estar reconhecendo ou se eu fico feliz que, É uma mistura, que né? eu tô meio triste que eu tô ficando mais velho. Não, Mas você tá bem demais, mas cara. isso não me... Mas isso tem acontecido demais comigo, sabe? Porque eu Da comecei... idade? Da idade, porque eu comecei a fazer as substituições do Dudu no Alterosa Esporte. Que em ano foi aquilo? 2005. Eu fiquei de 2005 a 2008. Mas eu fico mais de uma forma permanente em 2007. Até ok. 2008. Ou seja, nós estamos falando 16 anos atrás. Né? Sim. Depois eu voltei e fiquei na Alterosa de 2011 a 2014. Ok. Lá se vão 10 anos também. Então, o jogo do Galo, quando encontro na rua, os caras barbudos, os caras grandão, homem já. Ô, Bolivar, eu te acompanho desde Gosto de menino. você demais. Aí, Eu era molequinho. Eu era menino, senhor. Cara, É impressionante. Mas essa época é legal, assim. Eu gosto. O Thiago falou que me acompanhava aqui. Pô, você, o Dudu também. Você e Dudu, eu tenho memórias muito boas de você, assim, porque foi um momento difícil do Galo, né? Outra fase, outros tempos, sem grana, uma reconstrução. E vocês foram os caras que ajudaram muito a garotada da base, sabe? Eu tenho muita gratidão, já falei isso pro Dudu lá na Rádio 98, falei pro Dudu, sou muito grato, assim, não é que vocês mentiam ou puxavam saco, mas vocês davam força, davam moral, Claro. e sabiam que naquele momento Era importantíssimo. era importante. Claro. Então, assim, de antemão, sou muito grato mesmo. Eu já te falei isso fora do ar também, a você, Dudu, pela força que vocês davam, né? Momento mais difícil, a garotada precisando desse apoio. E a imprensa, mais ainda do que hoje, que não tinha rede social, Exato. ela formava mais opinião do que forma hoje ainda.
E tudo que vocês falavam virava meio que uma lei, né? Você não tinha muito contraponto. Era Alterosa, mais a Itatiaia, mais uma emissora, né, outra, Sim. e virava a regra aquilo. Hoje você tem internet, a informação está muito mais fácil. Então, assim, para fechar, muito grato por tudo que vocês ajudaram de verdade, não só eu, mas os meninos, assim, de forma geral. Mas nós é que somos, né? A gente sempre procurou fazer, eu tenho certeza que eu falo pelo Dudu também, e fazia com uma espontaneidade, com um cuidado, com uma responsabilidade. E a gente percebia que existia talento, que existia esforço, que existia aquela vontade de virar profissional e jogar. Você, por exemplo, você começa no Salão do Galo, né, Rafa? Com 13 anos? Eu comecei, com 8 anos. Com 8 anos? 93. Eu Rapaz. comecei, 93, eu comecei de 91. 91. 93 eu comecei no futebol de Salão do Galo, onde é a loja do Galo hoje. Sei. Que ali era, não sei se chegou a pegar, pegou, né? Peguei, né? porque ele era no salão. Era o salão, Ali era no salão. Eu comecei lá e depois fiquei um tempo no salão, aí eu fui pro campo em 95. E aí ficava salão e campo, futebol de campo junto. Que aí eu fiquei no Galo de 93 até 2009, quando eu saí. Quando o Calil já era o Ziza, quando o Calil chega eu fico um tempo e depois aí eu já saio. Ou seja, nós estamos falando de 94 você nasceu, 93 você começa no salão, 8 para 9 anos, e fica até 2009, nós estamos falando de 16 anos, 17? 16 anos de Atlético. Não, tem uma história, é muito legal. E virando, e titular, e jogando. Você fez 153 partidas com o Galo, né? 153. É um número legal, né? Assim, muito. E ainda mais, né? Assim, vou puxar a sardinha pro meu lado. Sim. Ainda mais numa fase, porque hoje em dia é muito mais fácil você manter um elenco, porque o elenco é vencedor. Sim. Então o time tá ganhando, você não precisa ter muitas trocas. Você troca pontual, preciso de um reforço aqui para lateral, preciso de um goleiro, ou então preciso de um atacante. Você mantém uma base porque o time ficou em terceiro no Brasileiro, porque o time foi quartas de final da Libertadores, não, porque o time foi campeão. Então você tem uma manutenção. Agora nos anos que eu estava, brigava lá embaixo, não ganhava o Mineiro. Então você tem uma rotação de 90% do elenco. Sim. Isso é super natural, você vai rodando o elenco. Claro, porque você não tá ganhando no futebol natural. E eu consegui me manter durante alguns anos e fazer 153 jogos. É um número expressivo, eu acho, principalmente para um momento de turbulência. Hoje em dia, eu pelo menos eu vejo assim, é um pouquinho mais fácil porque o time tá brigando mais em cima, né, na tabela. Como é que foi esse início no futsal, no futebol, enfim? Você chegou a fazer teste em algum outro time? Chegou a treinar por algum outro time ou sempre foi treinando pelo Galo? Cara, essa história eu acho que eu já contei isso algumas vezes. Eu nunca fui muito, por incrível que pareça, muito ligado ao futebol. Não era muito. Meu irmão, sabe aquela história do irmão craque? Sim. O craque lá em casa é meu irmão. Meu irmão que adorava futebol, jogava já no Galo, no Labareda, jogava futebol e ficava assim, Rafa, eu brincava com eles na rua, mas não fazia questão. E ele ficava, Rafa, quero te levar pra você fazer um teste. Aí a gente morava perto do Labareda, ele falou, Rafa, eu vou te levar, meu pai, vamos levar o Rafa pra fazer um teste no Labareda. Eu não queria de jeito nenhum, eu queria correr na rua. Era a época que ainda dava pra correr na rua, brincar na rua. Aí eu fui no Labareda, o treinador me viu e falou assim, esse menino sabe brincar, deixa ele aqui com a gente. Aí fiquei uma semana no Labareda, depois de uma semana ou 10 dias, tinha um jogo treino contra o Galo, que já era aqui em Lourdes, no futsal. Um jogo treino, 10 dias depois. Sim. Aí eu fiz o treino, o treinador, que era o Rubens Bonfim, falecido, agora tem, não sei se vocês conhecem, do Olímpico, Salomão, exatamente. O Rubens falecido, ele era o treinador, falou, gostei do menino. Já falou pro meu pai hiper atleticano, louco com o Galo. Imagina pra ele, não, pode vir. Aí viu eu com tênis, aqueles tênis rainha, uns tênis... Não, a gente dá tênis pro moleque, pode trazer. E aí fui pro Galo em 93 e fiquei, acabou. Assim, eu cheguei a jogar futsal pelo Olímpico, eu saí do Galo, salão uma época, continuei no campo. E aí o treinador que me conhecia também me convidou, que era o Maçã, o Guilherme, uma turma do Maçã também falecido. Isso. Me convidou para o Olímpico. Então eu tive uma passagem no Olímpico. Fora isso, eu não fiz teste em lugar nenhum. Minha vida começou no Galo e eu saí do Galo em 2009. E essa sua passagem pelo futsal do Galo, ali onde é a loja do Galo, ali em Lourdes, né? Ali ficava realmente, tinha quadro ali.
já fazia parte de uma espécie de uma peneira, de uma formação para chegar no campo. Sim. Eu digo isso, e inclusive vou aproveitar para falar, acabou de passar uma ambulância, nós estamos aqui no Bar do Salomão. Bem Então, lembrado. se vazar algum ruído, o bar está aberto, está funcionando, tem esse movimento da Rua do Ouro aqui na Serra, da Capivari, né? Amapá, na Palmira, então tem Já esse participei movimento. de vários podcasts, Thiagão, mas vários. Desse jeito aqui é a primeira vez. Não é legal? Não passa. Mas é Não legal. Acolhedor, né? Não, mas é porque acaba que fica mais natural. Claro. Eu confesso, tô mais à vontade do que no estúdio. No estúdio eu fico mais formalzão, Engessado, tá, mais engessadão. Mas a ideia de fazer aqui Aqui tá mais- justamente é, essa. aqui tá legal. Aqui é a nossa casa, né? É que eu sou ruim de senão eu tomar uma cerveja, mas eu sou ruim de beber, senão. Mas fica à vontade. Combinava, você tá em combinava, casa, mas eu não pois gosto, é. não, eu não gosto. Mas eu estava te perguntando o seguinte, então, Rafa, ali já fazia parte da formação da base do Atlético, porque eu tive no Brasil em 2018 com a Federação Francesa e percorri alguns clubes, inclusive o Santos Futebol Clube. 2018? 2018. Aham. Eu e o Pierre Jaqui, que é técnico da França de futebol de salão. Era Sim. técnico da França de futebol de salão. E nós tivemos no Santos Futebol Clube, que é uma referência e não à toa, porque eles têm uma metodologia diferente e começa assim, 8 anos, 9 anos, só salão, depois de 10 a 12, vai intercalando um pouquinho de campo, de 12 a 14, vai passando mais pro campo até Tem uma filosofia ali. sempre o salão presente e sempre levando em consideração em termos de metodologia, mas sobretudo a inteligência do atleta para jogar, para reagir, Entendi. tomar decisão, poder cognitivo e tal, eles valorizam muito isso. Não é Entendi. aquele cara que tem que ser forte, isso e aquilo. Aham. E necessariamente através do salão. A base é feita através do salão e vai fazendo essa transição até ficar só no campo. Entendi. No Atlético era assim e deixou Sim, de ser. eu acho que foi uma coisa. Não sei se era pensado, sabe? Tipo, não, vamos fazer isso até certa idade. Eu acho que não era muito pensado. Mas existia uma conexão muito grande Sim. porque quando o treinador do futebol de campo, o Jonas, não sei se vocês se lembram desse cara, era o da cornetinha, tinha uma cornetinha na mão, ele fazia um barulhinho com a mão. Putz, não lembro. Ele é muito lá da época do Sorineu, sabe? Da galera lá atrás. Uhum. Ele era o treinador da minha categoria, né? Quando eu fui pro Galo, que era o Sub-10 ou Sub-11. Ele assistia os jogos do futsal. Ele assistia um dos jogos e aí ele convidou também. Então, assim, eu não fiz nenhum teste na minha vida, eu não fiz nenhuma peneira. A minha história é um pouco diferente da grande maioria, que é peneira, aí não passa aqui, vai ali, e aí quebra mais uma pedra ali e volta. Meu caso foi meio acontecendo. Sim. Porque não era, assim, sendo bem honesto, não era meu sonho com 8 anos, igual meu filho hoje vive futebol. Eu tenho um menino de 8 anos, Zé. O cara, ele é apaixonado pelo futebol, só quer jogar futebol. É até perigoso, porque a escola ele tá, mas só quer jogar futebol o dia inteiro. E eu não era assim. E aí, só voltando, aí ele viu um dos treinos meus no futsal e me convidou. E aí eu fui pro campo e fiquei. Aí fiquei um tempo junto, né, os dois. E até que no momento que não dá mais, que aí você começa a treinar por 2 períodos no campo, de manhã e de tarde. E aí tem a escola, meu pai não abria mão, obviamente, da minha escola. Aí eu tive que passar a escola pra noite e aí eu tive que abrir mão do futsal. Mas eu fui até onde deu no futsal. Ou seja, você é praticamente o único que fez essa migração. Começou ali no futebol, na sua época, Sim. pelo menos, e fez essa migração pro campo. Já Da ter minha chegado- geração ali, da minha época, eu não lembro de muitos que fizeram isso, não. De futsal, sabe? Da minha geração, não lembro. Acho que não. Acho que talvez fosse E só. você começa como zagueiro. Isso também é legal. Primeiro treino meu, pivô, queria ser atacante. Normal, essa história eu acho que é padrão. Aham. Queria ser atacante. Aí fiquei no pivô 2, 3 meses, sei lá, 6 meses. Aí eu treinei o Rubens de novo. Falei, não, vem aqui pra trás. Aí eu fui pra fixo, que era fixo ainda, não sei se chama de no fixo. salão. É fixo, É fixo ainda, né? Fixo, 2 alas e o pivô. E o pivô, mesma coisa Isso. ainda, né? Era até back, falava back também. É. Aí eu fiquei de back, e aí o treinador do campo me viu como fixo. Aí ele falou, "Pô, tem um zagueiro aqui, tô precisando de um zagueiro", ele já me colocou de zagueiro. Então eu já cheguei no campo como zagueiro. E aí eu fui de zagueiro até junho, e alguns treinadores me falavam sempre assim, ô Rafa, você tem condição de ser um volante, de ser um lateral, o seu porte físico, você tem um bom toque de bola, você não quer tentar não? Eu falo, podemos tentar. Isso no início do campo, né? Isso, no Ainda início na do campo, base, exato, 12, 13 anos. Só que nenhum deles falava assim,
eu vou te colocar pra jogar, você vai ser meu titular. Não, eles ficavam meio assim, você quer tentar? Você quer não sei o quê? E aí eu, que segurança Qual de... que era a sua? Ah, Qual que você se segurança. sentia- mas qual que era a sua? Onde você se sentia Não, bem? mas eu não tinha nem, campo. eu não tinha Não nem tinha. jogado como volante, nem como lateral. Então Entendi. eu tinha uma insegurança, pô, eu não sei como é que vai ser. Daqui a pouco ele me coloca aqui, eu fico 2 meses, vou embora e me manda embora. Então aí ficou nisso, ninguém me assumia e eu também não tinha coragem. E aí quando eu chego no juvenil, o Marcelo Oliveira assume o time no juvenil. E aí ele sobe junto pro profissional, pro júnior. E aí ele fala pra mim, Rafa, você vai ter que ser volante. Você, não, pô, você tem 1,79 m, é magrinho, não vai. E eu tô precisando de volante. Você quer tentar? Eu falei, uai, quero, eu vou te pôr pra jogar. E ele me pôs pra jogar, entendeu? Ele Ele me te bancou. Foi o Marcelo ele me bancou. Oliveira, né? Ele me bancou. Então, Legal. assim, mais um treinador. Jonas que me achou lá Sim. atrás, o Rubens, alguns treinadores que a gente tem que ir lembrando. Claro São que vários, sim, claro que algum vai sim. ficar para trás. É. Marcelo foi quem me descobriu de volante. É um cara que, se eu não tivesse feito essa migração, provavelmente eu não teria sido profissional. Porque como zagueiro, eu teria que ser muito rápido pela minha estatura, eu teria que ser muito explosivo, que eu não era, eu teria que ter muitas valências que eu não tinha para compensar a minha altura. Eu teria que ser muito técnico. E aí ele me mudou para volante e aí foi. Aí a carreira, assim, né, que vocês mais ou menos conhecem já. Então é um treinador também que é bom lembrar que foi quem teve essa o feeling percepção. e me bancou. O Celso Roth foi o que deu a primeira oportunidade como Foi. profissional? Foi. O Celso foi em 2003. Era um jogo que não valia mais para classificação. E aí ele me convoca e me põe para jogar. Assim, deu uma mesclada, fez um mistão. Eu não estava no profissional direto, eu já ia treinando algumas vezes e voltava para o júnior. Aí ele, nesse jogo, ele coloca eu e mais uns 3 ou 4. Mesclou. Aí joguei esse jogo, fiquei mais um pouquinho no profissional e voltei pro júnior. Eu Nós tava estamos falando de 2003, Rafa. 2003, tava com 18 anos. Contra o Guarani de Divinópolis. De Guarani de Divinópolis, exatamente. Lá em Divinópolis. Lá em Divinópolis. Lá no Farião. Farião. Lá no Farião. É. E eu tenho, assim, você é de Divinópolis? Não, não tem, sou. quem que é de É o Divinópolis? Dinho, Elton Novaes, o Everton Guimarães. Guimarães. Tem uma galera de Uma Divinópolis. galera né? boa de serviço demais. Pô, impressionante. Karina Pereira, não sei se é também. Karina Pereira de Divinópolis. Tem uma turma grande, boa de Divinópolis. Pois é, Tem mais gente que eu tô esquecendo, mas é uma turma gigante de Divinópolis. Garcia Júnior. Garcia Júnior, É. Ulisses Magno. Ulisses Magno. Mas, cara, engraçado, né? Como legal. é que traz Mas muita Divinópolis gente. é aqui do lado, pô. Então, Mas é muita gente boa mesmo. Eu tive com o Eltinho aqui, E a- né, recebendo ele e depois Ele me substituindo. substituindo aqui. fazendo aqui a bate-bola. Aí ele brinca que ia fazer uma horta lá no Farião. Não fala isso. E aí eu acabo casando em Divinópolis, foi minha esposa em Divinópolis. Olha só. É mesmo? É. Meu primeiro jogo profissional foi lá, depois casei lá e tá até hoje com ela. Aham. Então, assim, eu tenho maior carinho com Divinópolis. Mas você tem família lá, parente lá? Não, ou minha- coincidência isso? Tem só sogra, né? Parente, Ah, sogra é parente. Sogra é parente. É parente. É parente, é Então parente. tem sogra e sogro lá em Divinópolis. Mas eu adoro Divinópolis, cidade muito legal. E aí meu primeiro jogo foi lá. Contra Com o o Celso Rubem lá. Roth. Com o Celso Roth, é. É. E aí depois continua, né, a carreira. E o que passa na cabeça? Porque eu falo depois dessa trajetória toda, salão, base do Galo, passando, começando efetivamente a exercer essa função de volante com a camisa titular e depois de tanta ligação e tal, qual foi seu sentimento? Você lembra assim, Rafa? Então, assim, eu lembro de algumas coisas, né? Eu sou um cara ruim de memória. Cara, se eu anotasse tudo que eu vivi, futebol, Salomão, tem muita coisa legal. Eu devia ter anotado, porque eu sou ruim de memória. Porque, assim, histórias espetaculares, de vestiário, de concentração. Você pode ver que tem cara que tem um dom e lembra. Os caras contam histórias engraçadíssimas e muito legal. Exato. Mas, assim, as recordações principais que eu tenho, assim, associando o Galo, porque, pô, meu pai é atleticano, eu ia aos jogos, Mineirão, época do Mineirão, aquela loucura, pô, segurando ingresso, com medo de ser roubado na porta, que a confusão e entrava Você aquele frequentava alívio. muito, Rafa? Pô, meu pai me levou no Mineirão com, sei lá, 2 anos de idade, 3 anos de idade. Eu tenho muita memória, que aí eu já tinha 8 anos, que é Comebol. 92 92. e 93. 7. Não, 97 é com o Valdir, já a segunda. Já a Mas eu segunda. lembro Isso. que 93 o Galo perdeu. 95 nós perdemos. 95. Mas o Rosário Central naquela 92 situação. foi campeão e 97, né? 92, 97 campeão. 92 era 95 nós perdemos no pênalti. com Doriva, 92? Ou era Valdir Todinho? Ou nenhum dos dois? 92 era João Leite, né, no gol.
Negrini, Darcy, eu acho que sim. Aí então, talvez, ué. Deixa eu ver quem mais que eu lembro. Mas enfim. A manchete do Estado de Minas, a noite do Olímpia foi Negrini. Moacir tava? O Girafa acho que tava. Moacir acho que tava. Então assim, eu tenho memórias desse 92 lotado. Eu lembro do Mineirão empapuçado, Então eu vivi na arquibancada. Sim. E aí, cara, quando você entra em campo e a torcida grita seu nome e canta, nas duas coisas que eu tenho. É gritar o seu nome, que eu falo que todo torcedor tinha que ter a oportunidade de uma vez na vida, velho, entrar e ter 100 mil pessoas gritando. Cara, é um negócio, até arrepio, ó. É um negócio fora do normal, Thiago. É um negócio muito. Assim, não tem como você descrever mesmo, porque é uma sensação e não tem como viver isso em outro lugar, sabe, Salomão? Você torce, um dia você tá lá em cima, aí eu vou até completar o que eu ia falar. Um dia você tá lá em cima gritando o nome de um monte de cara. No outro dia, eu tava dentro do quarto, dentro da concentração, concentrando com o Marx. Você imagina. Cara, o cara tava do meu lado, hoje é meu amigo. Assim, hoje virou normal, né? Eu não consigo. Tem hora que eu esqueço que ele é o Marx, pô. E a gente é amigo, e bate papo, e come churrasco junto. Mas um dia eu gritava o nome dele, Olê Marques. No outro dia, concentração, tá lá a listinha. Bom de nome, tá lá Rafael, ou melhor, Marx primeiro, né? Marx e Rafael no quarto. Falei, caraca, eu tô com o Marx no quarto, bicho. Hoje, proporcionalmente, né, pra quem não viveu essa época, é como se eu tivesse concentrado com o Hulk. Sem dúvida. Né? O Marx com o Hulk. Era o grande nome do Atlético naquela época. Cada um na sua geração, Reinaldo na geração dele. Sem dúvida. Marx. Então, aí, de repente, eu tava com o Marx. Olha lá, meu filhote ali. Vem cá, filho. Rapidinho, só pra dar um tchau. Vem cá, tudo bem? Tudo jóia? Vem cá, beleza, cara? Tudo bem? Sua cara, bicho. Como é que você chama? Fala aqui, ó. Fala no microfone. Fala aqui. Pedro. Ia ser galo doido também? Sim. Seu pai jogou muita bola com a nossa camisa. Começou da sua idade. Ele tá falando aqui que você gosta muito de jogar bola também. Joga de quê, Rafa? De que você joga, filho? Fala aí no microfone. Meia. De meia. E qual que é o seu jogador preferido no Galo? Quem que é? Fala aí. Fala dois, então. Ou 3. Fala mais pertinho do microfone aqui. Fala aqui. Arana e Zarate. Zarate. Que bacana. Espetáculo aqui, filho. Então o telefone lá enquanto o papai... Bem-vindo, viu? Tudo bem? Tudo Essas são as coisas boas de fazer aqui no... Por liberar e por trazê-lo aqui. Desculpa o sacrifício e a mão de obra. Eu chamei porque nós estamos à vontade. Claro, eu chamei o filhão. Não, fica à vontade, tá doido. Super à vontade, tá aqui. Sua casa também, Rafa. Ô filhão, aqui é o Salomão, vai arrumar um banquinho pra você sentar. Aqui, ó. Aqui, ó. Se vocês quiserem sentar aqui. A Tati tá aí. Prazer. Obrigado, prazer. Aqui, ó. Você lembra da sua primeira vez no estádio? Aí, Vou te perguntar isso quando... Primeira vez, Thiagão? Tchau. Só se me permite, pode falar. Não, eu ia só terminar. Eu tava falando o que mesmo? Do Marx. Do Marx, Do Marx. A importância Isso, dele eu pra já tinha época, terminado. você com ele. Isso, aí o cara tá no. Então, eram essas duas coisas. Quando eu entrava no estádio, gritando o nome e o hino. O hino, porque eu cantei o hino milhares de vezes na arquibancada, e depois o hino, aquilo mexia comigo. E depois eu tá junto com um cara que era meu ídolo, ele tá do meu lado, o cara batendo papo e falando de novela, de qualquer coisa na televisão. Eu falei, O hino também deve ser muito impactante, deve ser muito emocionante. Mexia ali no túnel, sabe? Quando ia entrar, aquela coisa ali do torcedor, e era mais confuso antigamente, jornalista no meio do campo, aquela confusão, né? Mas o hino mexia muito comigo também. Acho que por isso, né? Por eu ter cantado muito na arquibancada e depois tá ali embaixo e ouvindo a massa cantando. Sentimento também difícil de explicar. Falar em cantar muito na arquibancada, você lembra da sua primeira vez indo ao estádio para assistir a um jogo ou não? Então, eu não consigo saber exatamente qual jogo foi, Thiago. Eu tenho, assim, algumas memórias de indo pro estádio, meu pai me levando, sabe? Eu pequeno ainda, sabe aquela coisa que, sei lá, com 5, 6 anos que você tem uns flashes? Sim. E eu tenho flashes, assim, da gente na fila, meu pai, tô com o ingresso aqui. Aí eu não sei se vocês lembram disso, criança até 12 anos tinha uma cartaca especial. Aí meu pai tinha que me levar lá, me entregava lá, quando ele me via passando na roleta, ele saía correndo pra entrar na dele
E eu tinha que ficar lá, aquela muvuca, eu tinha um pouco de um pouco de medo. E quando eu vi meu pai, aí era só alegria, né? Que fala, pô, agora eu vou ver o Galão. Mas aquela tensão, Tava tensão ali pra mesmo. criança, claro. E a gente ficava ali na torcida, que a gente chamava torcida do América. Torcedor sim, no mais chiqueirinho. antigo vai lembrar, no Sim, chiqueirinho. chiqueirinho. Tinha um bolinho de feijão ali, aí depois do jogo, a gente ficava sempre ali. E aí depois que entrava, eu não lembro exatamente dia assim, eu lembro desse jogo contra o Olímpia, de 92, que eu tenho memórias boas assim, mas não sei te falar exatamente qual que foi o meu primeiro jogo, sabe? Não, perfeito. E daquela sua época de menino, tem algum cara que foi especial pra você, que naquela sua época de infância mesmo, de garoto, era o cara que você ia com felicidade pra cantar na arquibancada? Porque você disse um cara que era um cara que, poxa, eu amava ir quando moleque com meu pai, com 7, 8 anos, e cantar o Olê Marques. Olê Marques. Tinha algum cara que você falava, pô, isso aqui era legal demais quando eu cantava na arquibancada? Cara, o Olê Marques é um, né? Não sei se é o primeiro, mas com certeza ele é Araújo é um... o terror. Araújo é o terror, né? Araújo é o Eu terror. gostava muito do Sérgio Araújo também, mas eu não lembrava do canto. Eu lembrava do Sérgio Araújo, muito rápido, né? Jogador na ponta direita, de uma geração um pouquinho antes do Marques. E jogou muita bola na camisa do Galo. Teve aqui conosco também o Serginho. Gente finíssima, engraçado, né? Bom de... O Euler teve aqui com a gente, o Euler tinha. Joguei com o Euler também. Euler, filho do vento. Eu joguei com o Euler também. E foi legal também, o Euler é muito legal. Eu lembro que eu tinha assim, não lembro da música de cantar, mas eu lembro, não sei se, agora pensando, depois eu virei volante, mas eu gostava muito do Valdir Todinho, do Dorival, gostava muito do Dorival. Dava muita Lembro, bola. tem muita memória do Dorival jogando, batendo falta. Era uns que assim, enquanto a gente conversa aqui, eu vou tentar lembrar alguém que me marcou, alguma música que me marcou além do Marques. O Marques eu tenho... Mas o Marques você lembra disso, de cantar mesmo na arquibancada? Total. Muito. Falar em marcar, foram 153 jogos, 74 vitórias, né? E 4 gols. Qual foi a vitória, assim, que eu falei assim, ó, não, essa marcou, essa é pra sempre, essa foi muito especial, em função da circunstância ou não? E o gol também que você marcou. Fala... No gol, assim, não foram muitos, é fácil já. Não tem muitas dúvidas, mas não. É emocionante. Mas, não, claro, mas aí é o primeiro, né? É o primeiro e a história da vovó. Esse gol é muito legal. Que traz esse apelido carinhoso pro que traz o Você xodó da vovó. gosta dessa... Quando isso foi uma sacada do Vili, né? Porque a Globo fez uma matéria comigo. E aí o Vili acompanhou, Itatiaia, tava todo mundo lá. Vili Fritz Gonzer, que Exato. era narrador da Itatiaia nessa Exatamente. Vili pros íntimos. Exato. Aí ele, falecido também, o Vili, né? Saudoso Vili. Saudoso Vili. Aí, quando eu faço o gol, o primeiro gol, né? Que a história é rapidinho, só que a minha avó tinha ido no CT, eu nunca tinha feito gol. E ela vai na sala de imprensa, os caras entrevistam, aí a vovó aproveita e fala, Rafa, faz um gol pra mim. Isso na sexta, Salomão. Rafa, faz um gol pra mim. Como Nunca é que tinha feito um chama? gol. Vovó Helena. Vovó Helena, dona Helena. Aí, no sábado, primeiro lance do jogo, eu faço o gol. Cara, isso é muito Sim, legal. as coincidências da vida que a gente não sabe Mas por foi quê. impressionante Cara, mesmo, né? eu já devia ter mais ou menos uns 50 jogos pelo Galo, ou mais. E aí eu nem ia pra área. O Levi Coupe resolveu que eu ia pra área pra fazer nas bolas paradas, justamente naquele jogo, assim, umas coincidências que a gente não explica. Aí eu fiz o gol. Aí o Vili lembrou e falou, o gol pra homenagear a vovó, o gol pra homenagear a vovó. E aí, a partir daquele dia, ele começou, o xodó da vovó, Rafael, xodó da vovó, Rafael, xodó da vovó. No início, eu fiquei com medo. Eu falei, volante do Galo, xodó da vovó? Sabe? Eu falei, Pode ficar uma coisa... poxa, a vida é mais soft, mais meigo e tal. E eu fiquei com medo, eu falei, isso vai soar mal, os caras vão associar, ela também, xodó da vovó, não chega em ninguém, não dá uma divididazinha. Mas assim, por outro lado, o torcedor podia me cobrar de várias coisas, mas ele não podia me cobrar de entrega. Da sua entrega, nunca. Da minha entrega. Nunca. Né? Ele podia falar, Rafa, no passe dele tá ruim, não chuta bem, não cabeceia, qualquer coisa. Mas você deixava 100%. Mas o torcedor percebia que a minha entrega estava ali perto do meu limite mesmo. Né? A minha dedicação, a forma como eu respeitava a camisa do Galo. Isso o torcedor, ele sabia. Então, eu acredito, tá? Que por esse motivo, o xodó não ficou pejorativo. Não ficou um apelido de, muito meiguinho.
E aí, e por outro lado também, as vovós e crianças me amavam, pô. Me amavam. Depois do jogo, assim, tinha os ídolos, os atacantes. Normalmente são os mais ídolos, os atacantes. E os meninos, né? Os jovens, adultos, iam neles. As vovós e as criancinhas faziam fila para tirar foto com o xodó, porque tinha uma mística, né? E tudo. As vovós falavam assim, pô, meu netinho, eu vejo você, eu vejo meu neto. Muito legal. Eu tinha um carinho muito especial. Quando te encontram na rua, ainda te chamam de xodó da vovó? Ou xodó da vovó? Muito. E assim, até porque eu também adotei o apelido e eu uso na minha rede social, eu uso o xodó da vovó. Mas tem algumas pessoas que me param e falam assim, ô, xodó da vovó, legal, como é que você chama mesmo? Olha Os caras não lembram do nome e lembram do apelido. apelido. Já aconteceu isso assim, algumas vezes. Olha Porque só. o apelido, de tanto que o apelido marcou, né? E ficou. Ô, Rafi, como é que foi esse primeiro gol mesmo? Logo depois da visita da grande Dona Helena. O lance do gol? O lance do gol contra qual adversário? 13 minutos Oh, contra Deus, o 13 minutos contra o Paysandu, jogo em casa, no Mineirão. Tava de camisa branca o Galo esse dia, não? Eu não Não, lembro, cara. não. Camisa preta e branca. Preto e branco. Preta e branca. Preta e branca, Thiago, vou até conferir, mas preta e branca. Aí falta lateral assim na quina da área, um pouquinho mais pra lateral. Luizinho Neto, lembra do Luizinho Neto? Batia, claro. o que ele tinha de melhor era bater na bola. Batia bem. Muito boa, a batida dele era muito boa. Aí ele bate no primeiro pau, cabeceio, aquela casquinha, e aí sai o gol. E assim. E aí, Rafa? E é uma das sensações mais legais também, bem lembrado. Eu tinha falado de cantar o nome, cantar o hino, concentrar com o grande ídolo que foi o Marques, e depois aconteceu com outros jogadores também. E gol, cara, o gol tem uma pegada. Porque uma coisa é você roubar a bola e tal, e tirar a bola, torcedor vivo, você dá um carrinho, você dá um passe legal. Agora o gol. Fazer a massa explodir. Exatamente. O gol tem um algo a mais, né? E assim, a minha sorte é que quando eu faço gol, os caras me abraçam, porque eu nem sabia o que eu ia fazer, eu não sabia o que eu fazia. Você nunca tinha corrido? Era tão novo aqui. Não, eu ia sair correndo. Nunca tinha chegado nessa fase. Eu ia passar vexame, porque eu ia correr pra qualquer lado, eu tenho certeza absoluta. A minha sorte é que eu faço gol, se a gente pegar na rede social, a gente vai ver, que eu comemoro assim, já vem uns dois e já me agarra, aí vem todo mundo e me abraça, porque já sabia da história também. Você lembra quem tava ali naquele gol ali que chegou? Cara, aquele abraço? eu lembro do Marcão, zagueiro, capitão. Grande Eu Marcão. lembro do Lima, Marinho legal pra caramba. legal. Ele pula por cima assim e me abraça também. O Luizinho Neto veio correndo, Márcio Araújo, Marcinho. Eu lembro assim, não sei se eles estavam no momento ali do abraço, mas essa turma aí da Série B, que o torcedor mais ou menos lembra aí, Sim, Danilinho, claro, Danilinho. Éder Luiz, Tchô, não sei se ele já estava no jogo essa hora, Thiago Feltri, mas uma turminha muito boa. Um momento muito legal. Deve ser muito bacana mesmo, né? É uma emoção que só o atleta, só o jogador, e ainda mais com essa ligação, que era o primeiro gol com a camisa do Galo, primeiro gol profissional, né? Primeiro gol profissional. Primeira vez que carreira estufa no Galo. né? Você estava com quantos anos, Rafa? 2006, era mais pro fim do ano, eu devia estar com 22. E como 21 é que ou foi? 22. E como é que foi o papo no dia seguinte ou depois do jogo com a Dona Helena? Ela tava no estádio? Não tava. Olha pra você ver, minha avó tá viva até hoje. Minha avó tem 97 anos. Beleza. E nós estamos falando de 2006, nós estamos falando quase há 20 anos atrás. Ela Um tinha. abraço, Dona Helena. Saudações alvinegras. Vovó. Estamos com o neto aqui. E a vovó já não podia ir no estádio. O médico não recomenda ela ir no estádio, porque a vovó, 78, 79 anos, ela não foi no jogo. E ela queria ir, mas não podia ir. E ela tá viva até hoje. E aí, assim, ninguém acreditava no que estava acontecendo. Cara, tô arrepiado aqui. Nem ela acreditava. Porque, assim, a coincidência é tão gigante, né? Tão grande. Assim, a probabilidade de eu fazer um gol era muito pequena. Porque eu não ia pra área, cara. Eu gosto mais do Rafa, bicho. Mas era muito pequena, porque eu era o primeiro volante. Eu não tinha um arremate dos melhores de fora da área. Eu já arrematava pouco. Eu não era aquele volante que tocava e passava. Então eu jogava longe do gol adversário. Bolas paradas, escanteios e faltas laterais, eu não ia pra área. Eu ficava no meio campo. Sabe quando fica um jogador ali? Sim. Eu ficava na contenção. Eu nunca ia pra área. E nesse jogo... e mais um detalhe.
no ônibus que o Levi decidiu que eu iria pra área nas No bolas. ônibus? No ônibus. Achei que tinha sido bem antes, Não. cara. No treino anterior. No ônibus, eles. Os flashes que a gente vai tendo. Eu sentava lá mais pra trás, ele sai da frente do ônibus e vai lá atrás. Ô, Rafa, nosso time tá com estatura baixa. Aí, Éder Luiz, exatamente. Nosso time tá com estatura muito baixa. O Éder Luiz, ele tá dentro da área nas bolas ofensivas. Só que o Éder é baixinho. Eu vou trazer o Éder pro rebote, vou te colocar dentro da área e ia colocar alguém lá atrás, que eu não lembro quem era. Então, assim, dentro do ônibus ele muda um posicionamento, uma opção tática, e no primeiro lance de bola parada eu faço gol, depois de pedir o gol. Então, assim, minha avó não acreditava, ninguém acreditava. Era um negócio assim, impressionante. Eu cheguei em casa, minha casa virou festa nesse dia. Ah, cara, tinha umas legal. 30 pessoas, a metade dessas estavam no Mineirão, que eu para arrumar ingresso era brincadeira, porque eu sou de Belo Horizonte, tenho muitos amigos Nossa. atleticanos, primos, irmão, família. Então, assim, eu pedia pro Carlos Alberto, que tá lá até hoje. Carlos Alberto Zidoro. Eu pedi ao nossa, Carlos Alberto, eu preciso de 20 ingressos, velho. Me arruma aí, mas era uma dificuldade, ele me arrumava 5. Aí eu saía pedindo pros jogadores. Então, assim, eu levava era de carrada no Mineirão. Galerão. Eu levava era 15 pessoas. Aí todo mundo vem, essa galera. Alguns ficam pra me trazer de carona, outros vêm. Chega em casa, festa, pô. Foguete, balão, bolo, salgadinho. Caraca, todo Que mundo. bacana. Minha mãe me esperando, meu pai, todo mundo, galera toda me esperando pra comemorar o gol, né? Porque não era esperado o gol, e saiu o gol, e assim, a gente já a ponto de subir, de decretar o acesso. Então, assim, foi um momento muito legal, muito especial, da forma como aconteceu. Que bacana. E é legal demais, né, Tiagão? Nossa. Olha só. Eu fiquei até emocionado aqui, porque é um atleta que sempre deu 100% com a nossa camisa, sempre honrou nossa camisa, e a gente conhece agora os bastidores de um gol, e o tanto que foi celebrado, né? Então, Foi muito a gente legal, fica muito especial. Que bacana. Aí me fala uma coisa, Rafa. Aí você fica no Atlético, depois você tem uma ótima passagem, então, mas depois tem uma contusão e acaba depois indo para o Atlético Paranaense, né? Exato. Em 2007, a gente sobe em 2006. Aí em 2007 a gente tem um primeiro semestre bom, que a gente ganha o Campeonato Mineiro, você perguntou de um jogo legal. O 4x0 é um jogo inesquecível. Aquele do Fábio, De costas. de Costa. Ah, claro. Aquele O jogo gol é do um dos... Vanderlei ali na final do Campeonato Mineiro. O Cruzeiro muito favorito. Eu tava na geral. O Cruzeiro muito favorito. Muito. O Cruzeiro tinha um time muito bom. Sim. E eles tinham uma vantagem. E no primeiro jogo a gente ganha de 4x0. Liquida a vantagem. E depois mata, até perde o segundo jogo, Sim. mas a gente consegue ser campeão. E então o primeiro semestre bom, aí o Levi sai. Após esse jogo, o Levi sai. O Tico, que era auxiliar, ele fica como treinador. E aí aquele jogo fatídico do Botafogo. Sim. Do Simon, que a gente perde nas quartas de Eu tava final. lá também. Quartas de final. Exato. Que era 15 anos depois ele veio pedir desculpa, falou que Ele errou. mandou agora, mandou aquilo- semana passada aquilo aí, ali né? é absurdo, né? Mas vamos falar, depois eu quero saber sua opinião sobre isso. E aí, Rafa? Aí, cara, assim, o que eu tenho lembrança disso daí? A gente tinha um time 80% da base, sem investimento quase que nenhum. Pontualmente a gente tinha nesse ano o Coelho, sabe? O Marcão que já Diego tinha Rocha Coelho, Marcão. Marcão. Que já tinha ficado. Aí Capitão. chega o Vanderlei, mas nem era titular. O Galvão, eu acho que era o titular. O Marinho tava com problema de lesão. Então, assim, a gente tinha um time enxuto, barato e com 80% da base. Imagina, Thiago, a gente com esse time ganhando a Copa do Brasil, cara. E era Inédita. Sim. E um título nacional depois de... E era um time que dava trabalho. Muito. Sim, exato. Nosso time era certinho. A gente passando esse jogo, não tinha garantia, tanto que o Botafogo não foi Foi em campeão. 2007, foi o Fluminense. Foi Em cima do Figueirense. Em cima do Figueirense. O Figueirense Botafogo ganha do Botafogo na semifinal. na semifinal. E assim, a gente tinha muita chance de ganhar. Não era nenhuma garantia. Mas imagina um time desse, depois de trazer o time da segunda divisão, Sim. o acesso e você ganhar uma Copa do Brasil, cara. Claro. Sim. Sem gasto nenhum. Sim. O Botafogo era muito forte essa época. Que era Lúcio Flávio, Zé Roberto, Leandro Eu acho que era o Guerreiro, Botafogo do Cuca, aquele Dodô. que ele monta Era um o time bem Botafogo do forte. Cuca. Ele do monta um Cuca, time bem esse forte. mesmo. É. Diguinho, Túlio. O time dos caras era muito bom. Muito O bom. Juninho, zagueiro.
time Mas muito o bom. Galo mereceu classificar e esse lance foi capital Crucial, ali. faltando crucial. 2 minutos pra acabar o jogo. Esse pênalti que a maioria lembra. Aquilo foi revoltante, né? Cara, assim, se você pegar os vídeos também, cara, eu largo o jogo, o jogo tá rolando, eu largo a bola e vou pra cima do Simon. E aí, na primeira cobrança que você faz a um árbitro, você já sabe se ele sabe que errou. Ou se ele errou de propósito ou não, é uma outra discussão. Aham. E porque da forma como você vai ao árbitro e ele te retruca ou não, você já sabe que ele... E ele ficou calado. Nós todos chegamos em cima dele e as palavras dentro do futebol não tem como medir. Era Vossa Excelência. Vossa pra Excelência baixo. daí pra cima. E aí a gente xinga nele, ele não falava nada, velho. Ele calado. Então a gente sabia que ele tinha errado. Então isso ao mesmo tempo alimentava as chances dele. Ah, o Bandeira falou, eu voltei. Que dificilmente acontecia, né? Antigamente, porque não tinha o Não VAR. tinha o Não tinha o VAR. É. É. E aí a gente ficou em cima dele, não adiantou nada. E aí Mas foi acabou. muito claro, ele estava muito em cima do lance, né? Cara, muito em cima. Muito em cima do lance. Muito eu em tava cima. eu e Dona Leni ali, eu falei, A calma, Leni? Dona Leni. É, Puxa Dona Leni da sobrinha. vida. Eu falei, calma, Dona A da Leni. sobrinha? O gol vai sair, tava eu e Dona Leni. Porque uma galera, né? A massa do Galo tava toda lá. Mas o lance foi em cima da gente, atacando pra esse bloqueio. Eu falei, calma que vai. O lance foi ali, foi escandaloso. Eu Foi. quase arrumei problema Cara. lá, que eu saí, ladrão, terra de ladrão, e não sei o quê, mas arrumando confusão. Eu tava totalmente desconsolado ali. Descontrolado, bêbado. né? Nós ficamos todos. Depois do jogo a gente foi lá de novo, mas já não adiantava, mas era mais pra desabafar. Cara, o lance, vendo o lance, lembrando o lance, não tem como ele não ter visto. Não tem como ele não ter visto. A visão dele não estava encoberta. Não, e o lance muito claro. Pra mim, duas opções. Que eu até, assim, eu prefiro nem acreditar que foi por maldade, que ele não quis marcar, que pode ser uma opção, mas eu prefiro não acreditar nessa. E a outra, quando o Tio dribla, A bola sobe sobe. pro Éder. E aí ele deu a Ele chega a vantagem. chutar. Ele pode ter pensado numa possível vantagem que o Éder chuta e o goleiro defende. Ou o goleiro o zagueiro Mas eu acho que só tira. podia dar vantagem em caso de gol, não? Não, exatamente. Por exemplo, o Éder bateu. Se ele quisesse esperar um pouquinho, o Éder bateu, não fez o gol, pênalti. É. Pênalti. Ou Isso seja, é normal, ele isso é teve normal alguns hoje. segundos para raciocinar e não deu na primeira, que estava muito claro. Ah, não, foi porque o lance estava seguindo. E aí apitar, logo Não, não depois fez que a o gol, bola é não fez o gol, pênalti. pois é. E aí ele titubeou ali. Agora, só ele sabe o que passou na hora, né? E como é que você fez pedido de desculpa dele, sei lá, 15 anos depois, 16 anos depois? Cara, assim, eu sou um cara que eu gosto de perdoar as pessoas, sabe? Eu tento perdoar e eu acho que isso faz parte da nossa essência. Cara, pra mim tá perdoado, mas eu não sei, não me passou muita convicção. Da forma como ele falou, assim, o jeito que ele me falou, eu não senti que, sabe, que ele foi, pô, aconteceu isso mesmo. Mas enfim, ele sabe lá no coração dele o que se passou na cabeça dele. Cabe a nós perdoar, bicho. A gente vai fazer o quê? Eu vou bater no cara, né? Não. Mas que tem uma coisa aqui que ele remói ainda, remói. Claro. Dos atleticanos mais velhos que você conhece, talvez seu pai, talvez alguma pessoa da sua família, eles têm, eu sei que é complicado perguntar isso, mas eles têm mais mágoa do Simon ou do Zé Roberto Wright? Boa pergunta. Meu pai já me contou dezenas de histórias dessas Libertadores, desse Atlético Flamengo. Meu pai me contava todo dia essas histórias. Agora, qual ele tem mais mágoa? Eu acho talvez o Zé Roberto Wright, eu acho. Mesmo com você em campo, porque assim, mas eu acho assim- que meu pai ficaria, se fosse eu em campo, Aham. com mais mágoa talvez do Simon, pelo Sim. fato de, pô, meu filho pode ganhar uma... Juntou as duas coisas. juntou sabe? as duas coisas, fez mal Atlético. aos meus amores, né? Mas Meu 81 filho é o foi Galo. muito covarde, né? Não, sim, eu falo talvez pelo fato de ter essa questão sentimental. Sim. De ver o filho dentro de campo e, cara, eu não vou falar sendo roubado, mas sendo bastante prejudicado pela arbitragem. Eu falei o Wright, né, o Zé Roberto Wright, porque talvez eu nunca tenha sentado e conversado algumas vezes sobre o Simon com meu pai. E o Wright, ele já vinha me falando na minha época de arquibancada, já me contava essa história, vira e mexe, atrás de Flamengo, ele me resgatava essa história. Ô Rafa, pô, você não acredita o que aconteceu? E o Simon, talvez não tenha sido muitas pautas, sabe? Talvez por isso. Se eu perguntar pra ele hoje, talvez ele fale, ô Rafa, não, o Simon me machucou mais, porque você estava em campo. Talvez, eu acho que eu nunca perguntei. Uma pergunta que eu nunca fiz, sabe? Então, não sei te responder exatamente.
Quem que magoou mais? E aí depois dessa... Pode ir, vai pergunta que eu ia terminar. Não, mas vai lá, por favor. É isso. Por favor. Que aí você me perguntou, eu rodei, não te respondi. E aí, em 2007, a gente tem a eliminação. A gente começa o brasileiro bem. Era o Zete, nosso treinador. O treinador até que gostava muito de mim e depois parou a carreira. Eu doido pra ele continuar e ir pra um time bom pra ele me levar. O treinador que mais gostava de mim parou, Thiagão. Aí ele ficou um ano, ele parou. Eu acho que as escolhas dele não eram as melhores, não. Aí no meio do ano mais ou menos, eu no meu auge no Galo, na minha visão foi o meio de 2007, que foi esse brasileiro e essa Copa do Brasil a gente foi eliminado e depois no brasileiro, eu no meu auge físico e já com uma certa maturidade, que eu já vinha de lá 2003, depois 2005, 2006, cresci muito em 2007. Aí eu tenho uma lesão, aí eu fico um mês fora, aí já tinha saído o Zete, não sei se aí já tinha vindo o Leão, acho que já era o Leão. Pode ser. Aí o Leão me coloca pra jogar 2 jogos, Botafogo e Corinthians. Aí a gente joga contra o Botafogo e empata, depois joga contra o Corinthians, a gente mete 3-0 com 10 minutos no Mineirão. 15 minutos, porque já tava 3-0, 20 minutos de jogo eu machuco. Aí eu abro no mesmo lugar, isso mais ou menos setembro, não sei exatamente. E aí eu fico até o fim do ano, sem jogar. Eu fico tipo 3 meses sem jogar, acaba o ano, a gente termina o brasileiro em sétimo eu acho. Não era tão ruim pelo investimento, mas o torcedor queria muito mais, obviamente. E aí depois de 2008 volta, já não consigo mais resgatar aquele futebol de 6, 7. 2009 mesma coisa, aí eu saio em 2009. A cabeça, Rafa? Você acha que a cabeça também não? Não, sim. O que você teve? A condição foi posterior? Foi posterior. Que é a lesão mais comum do jogador, né? Posterior. Inclusive, acho que o Otávio, recentemente, nós estamos gravando agora, mas o Otávio contra o Peñarol teve essa lesão. E a dele foi até mais grave porque a dele foi tendão. E aí foi uma lesão um pouco mais grave do que a minha. A minha só foi grave porque já era uma recidiva, né? Que eles falam. Eu tinha lesionado, aí você cicatriza, aí lesiona de novo, aí ela fica mais difícil. Aí fica com a fibrose, é uma lesão mais chata. E aí você vai pro Atlético Paranaense. Exatamente. É quando o Carlinhos chega, e em 2009 eu fico com o Campeonato Mineiro. Aí depois do Campeonato Mineiro, ele fala que não quer contar mais comigo. Foi a opção, pelo menos da forma que chegou pra mim, foi desse jeito. Era o Celso Roth. Eu tava jogando com o Celso Roth, a gente joga as finais do Mineiro, depois eu jogo... Que foi justamente seu primeiro treinador, né? Foi o meu treinador, bem lembrado. Bem lembrado. E o Leão tinha sido meu treinador em 2007 e tinha sido meu treinador também em 2009. Ele já tinha me falado assim, Rafa, a diretoria não te quer mais, mas enquanto eu estiver aqui eu conto com você. E aí ele me bancou, aí ele saiu. Aí quando o Celso Roth vem, o Celso Roth me dá a mesma notícia. Fala, a diretoria vai contar com você, eu não vou assumir essa bronca porque eu acabei de chegar. Então o Celso Roth não comprou minha briga, mas assim, super entendo. Pra te acabar de chegar, quando ele vem, os caras já avisam pra ele, não quero contar com esse. Então ele já veio sabendo, diferente do Leão, que quando ele vem ninguém falou nada pra ele, e aí de repente quer tirar 1 ou 2, ele comprou minha briga. Perfeito. O Leão falou, não, enquanto eu estiver aqui o Rafael vai jogar comigo. E assim, o Leão tinha muitos defeitos, mas tinha palavra. E batia no peito. Se esse jogador eu conto com ele, eu vou morrer abraçado com ele. Legal. Muito legal. Era difícil lidar com ele no dia a dia? Cara, ele tinha um jeito peculiar, sabe? Um jeito, assim, mais autoritário mesmo disso. Eu sou muito grato a ele, porque em 2007 ele contou muito comigo, depois ele queria me levar pro Santos, mesmo da lesão, ele queria me levar pro Santos em 2008, eu, Éder Luiz, e tinha mais um que eu não lembro quem, só que o Atlético não acertou a negociação e também eu nem queria ir, nem lembro como é que foi, assim, mas o Santos me queria, mas nem andou porque o Atlético já vetou. E depois eu jogo com o Leão de novo e ele me bancou, aí o Celso não me banca, e aí eu tinha duas opções rápidas, que era o Goiás, na época, não lembro quem era o treinador, acho que era dos Anjos, e o Geninho, que tinha trabalhado comigo em 2008 no Atlético Paranaense. E aí o Geninho me liga e fala, vem pra cá e tal. Eu falei, beleza, pô, Atlético, time estruturado, time muito legal. O Atlético Paranaense tem uma estrutura muito bacana, já né? tinha. E você tem o quê? 3 temporadas? Lá? Não, só um brasileiro. Só um brasileiro. É porque eu fui, meu contrato acabava no final do ano. Eu fui de empréstimo.
Eu fui de empréstimo com o contrato vencendo, já sem perspectiva de renovar no Galo. Então eu fui meio que livre. Aí quando tá terminando meu contrato lá, eu recebo uma proposta de Portugal, do Marítimo. E aí eu já assino, vou livre pro Marítimo. Ah, foi no Marítimo então, que aí Marítimo você fez. Fiquei 4 temporadas. 4 temporadas. 4 temporadas no Marítimo. Inclusive como capitão, né? Titular, maior parte. Foi aí que eu começo a resgatar o meu futebol no Marítimo. E eu acho que meu futebol tem muito a ver com o futebol de Portugal. Porque, né, modéstia à parte, eu acho que eu tinha entendimento tático. Eu tinha algumas dificuldades, normal, físicas, técnicas, mas eu tinha um bom entendimento tático. Em Portugal, desde 2010, já existia um gap. Quando eu cheguei em Portugal, existia um gap gigantesco do Brasil para Portugal tático. E o Brasil começou a exportar treinador português agora, há 5 anos atrás, né? Para trazer isso de lá para cá. Sim. E eles já tinham uma evolução muito grande. Sim. E aí, nos primeiros momentos, assim, um pouco de dificuldade para entender, e depois eu engrenei. E aí fui titular praticamente todos os jogos lá em Portugal, jogando sempre. Aí quando termina lá o contrato, eles queriam renovar, aí eu recebo uma proposta do Bahia, que financeiramente era melhor. Sim. Portugal é um momento Em ruim Portugal financeiramente. é importante deixar claro que você fica no Marítimo, então, essas temporadas. Todo o meu contrato. Como capitão. E, inclusive, acho que foi o primeiro... o grupo que levou o Marítimo... Primeira e única vez. A fase de grupos Da Liga Europa. da Liga Europa. Exato, tá bem lembrado. Não é isso? Você estudou legal, hein, Olivar? Não é isso? Muito bem, é isso mesmo. É porque essa informação que às vezes as pessoas nem sabem e não, tal. mas Muito é legal. interessante, porque é uma Porque passagem marcante, uma temporada é um importante time do médio Marítimo. de Portugal Sim. que nunca tinha ido para a Liga Europa. Que, a partir do momento que a Liga Europa lá atrás era mata-mata. Você já entrava mata-mata Sim. e tal. Aí depois, não sei quando, 90 alguma coisa, ou 2000, não sei se início dos anos 2000, passa a ser fase de grupos. E aí eles nunca tinham ido. E aí em 2012, se não me engano, a gente consegue levar o Marítimo à fase de grupos pela primeira vez na história, primeira e única. Depois não conseguiu voltar mais. Exato. É, Por isso que é importante lembrar disso, que é uma passagem destacada também. Pelo tamanho do Marítimo, você pensar que, por exemplo, nosso grupo com o Marítimo era o Marseille, da França, que é o segundo time da França, e que joga Champions League. Que é a torcida mais calorosa da França. Tô pra dizer que talvez seja o primeiro, hein? O Olha, Olivar talvez discorde de mim. Qual que seja? O Marcelo. Marseille é o que tem a primeira torcida mais forte acho da que França. é o Historicamente, da talvez França. seja o primeiro. Historicamente. Aqui hoje o PSG tá à Perfeito. frente por vários Então, motivos. nosso grupo foi Marseille, foi o Bordeaux. Bordeaux. Não, peraí. Porque o Bordeaux é França também. Bordeaux é França também. Porque, desculpa, Marselha foi quando eu fui pelo Vitória de Guimarães. Ah, tá. Porque não pode ter 2 times do mesmo Exato, país. lógico. Não podia. Era Bordeaux, Newcastle, Olha só. Newcastle da Inglaterra e Clube Bruges da Bélgica. Da Bélgica. Todos os clubes de Champions League. Olha Sim. só. Se você for pegar faturamento Historicamente desse time, também. não, se você pegar é absurdo, é abismo. É um time que fatura... Não, não tem nada a ver, mas só por proporção, um time que fatura 1 milhão para um time que fatura 100 milhões. De proporção do Marítimo que eu joguei para esse time. Então, assim, foi um negócio grandioso mesmo. A cidade, a ilha, morava numa ilha, que é a Ilha da Madeira, que é de Cristiano Ronaldo. 200 mil pessoas, 250 mil pessoas. Você então, adaptou assim, bem, porque ela tá umas 2 horas de voo tá de Lisboa. 1h30 de Lisboa. No início é ótimo, mas depois cansa um pouco. Porque você só sai de barco ou de avião. Então você... Sensação que tá Depois que você ilhado, rodou né? a ilha toda... Depois de 4 temporadas? Isso, exatamente. Cansa um pouco. Mas é uma delícia, cara. Carro aberto, apartamento aberto. Você não precisa preocupar com nada, sabe? Você tá seguro, em tranquilidade, tudo bem no seu lugar, tudo ajeitadinho. Torcida sem pressão. Você perde o jogo, você podia... Nosso carro ficava no meio do estacionamento da torcida. Você perdia um jogo, você podia sair caminhando, comer um pão lá fora. Então, assim, isso tem um preço. Né? Entendi. E era muito bom isso. Claro que isso, né, de acordo com a proporção que você está no futebol, com os torcedores, você vai com o Marcelo, é loucura. Sim. Você está no Atlético Cruzeiro aqui, é loucura. Então, isso era muito bom. Então, assim, foi tempo muito bom lá em Portugal. Já estava casado, já estava com a Tati. Então, foi muito legal. Uma experiência muito boa no Marítimo.
E desportivamente também foi muito legal. E na saída de lá, você já vai direto pro Vitória de Guimarães? Não, eu vou pro Bahia. Vem pro Bahia Eu tive uma ainda. proposta, aí foi a parte financeira. Era melhor, Portugal vivia um momento mais difícil. Era bem melhor do que eu tinha lá deles. E aí eu venho pro Bahia, fico 2 temporadas no Bahia. Aí quando eu saio do Bahia, eu fiquei sem clube, 2 meses. Aí um diretor que tinha sido meu diretor, fui pro ABC. Um diretor que tinha sido meu diretor falou, vem pra cá e tal. Eu tava sem clube, falei, pô, vou pro ABC. Foi meu pior momento da carreira, momento mais difícil lá no ABC. Fiquei lá uma Série B com eles. E aí quando eu saio de lá, eu falei, pô, e agora? Saio de lá em baixa, vindo de um clube pequeno, né, assim, pensando no Brasil, Sim. Local é um clube, tem que ter mais torcida lá em Natal. Sim. Mas pensando no Brasil, é um clube pequeno. Fui muito feliz lá como família, eu e minha esposa, meu filho veio a nascer 1 ano depois, mas no futebol foi bem ruim. E aí eu falei, agora, o que vai ser da minha carreira? Eu tava com 32 anos. Falei, pô, ainda tem um caldozinho aqui, 2016 isso. Aí o treinador português que me conhecia de Portugal, que é o Sérgio Vieira, que eu falo que é o melhor treinador que eu tive na minha carreira. Eu com 32 anos, ele com 33. Ó, que legal. Ele assume a Ferroviária para disputar o Campeonato Paulista, a Série A1. E aí ele me liga. Eu tive umas outras propostas de Série B, mais projetos. E ele me liga, fala, ô Rafa, vem me ajudar aqui e tal, te conheço lá de Portugal e tal. Eu falei, puxa vida, velho. E aí ele me falou de o que ele tava pensando, a forma de jogar. Eu falei, velho, esse cara é diferente. Não conhecia. Esse cara é diferente. Aí eu fui pro Paulistão, aí fizemos um Paulista excelente, ganhamos de Palmeiras, ganhamos de Corinthians, jogamos muito bem o Paulista e com esse treinador. Aí começa a abrir portas de novo, de alguns clubes melhores e tal, e voltar a jogar no mais alto nível, e aí pinta de novo o Portugal, que é o Vitória de Guimarães, que já é um clube que você tem Porto, Benfica e Sporting. Aí hoje você tem o Braga que cresceu muito. E aí o Vitória. O Vitória de Setúbal. O de Guimarães. Guimarães, desculpa. E aí Setúbal é o do Mourinho. Exato, é mais perto de Lisboa. É mais perto de Lisboa, do lado. O Vitória é mais perto do Porto. É, E aí vem o Vitória. em cima, no norte. E aí eu vou pro Vitória com um treinador que tinha sido meu treinador no Marítimo durante 3 temporadas. E aí eu fico lá mais 2 e aí encerro a E carreira. aí você tava no continente, não tava na ilha Não, também. mas Você encerrou muito cedo, não? Eu encerrei com 34 anos. Mas você queria ter ido mais longe? 3 motivos, Thiagão. Não sei qual que é o primeiro, não vou pôr na ordem, mas 3 motivos. Eu com uns 30 anos eu já não tinha muito prazer mais de jogar. Tá. Não sei se tem a ver com aquilo lá do início, que eu não era tão... Sabe? Se eu nunca fui tão fã de futebol, não sei se é por isso. Eu já não tinha muito prazer, eu me sentia muito pressionado, eu não conseguia desfrutar. Sabe assim, Perfeito. pô, eu vou para um jogo, cara, que delícia, eu vou jogar futebol. Eu era profissional, tentava fazer o meu melhor, me dedicava, treinos, dormir, alimentação, mas eu não desfrutava daquilo ali. Já não tinha tanto prazer Não, mais. não tinha. Esse foi um dos motivos. O segundo, eu tive uma lesão no Vitória no tornozelo, uma contusão óssea, que até hoje me limita a fazer muitas coisas. E aí, nos últimos 6 meses, eu praticamente tomava medicamento todos os dias. Tá. Aí, o dia que eu não tomava, Caraca. eu não conseguia treinar. Entendi. Então, aí eu falei pro médico, eu não vou tomar mais medicamento, porque eu vou acabar com a minha saúde. Pra jogar, eu tomo injeção. Agora, para treinar, eu vou tomar todos os dias, não posso fazer isso. Então, quando eu parei de tomar medicamento, eu não conseguia mais treinar na intensidade que eu gostaria. E aí meu ritmo foi caindo. Eu não conseguia treinar, automaticamente seu ritmo vai caindo. Então, eu tinha esse problema dessa lesão. E por último, não menos importante também, eu não tinha muito mercado mais. Eu não ia rasgar dinheiro. Né? Não vou ser hipócrita. Se viesse um clube, porra, vou te dar 100 mil, vou te dar sei lá quanto. Claro. Cara, eu iria. Mesmo com dor e mesmo não tendo tanto prazer. Bom, eu não posso... Futebol, ele te dá um salário que pouquíssimas profissões ou nenhuma vai te dar. Então eu não podia... E é curto, né? Pô, e é curto. Eu falei, exatamente. Eu tinha que juntar o máximo possível numa carreira de 15 anos. Mas aí pintou coisas pra mim que eu iria pagar as minhas contas. Eu não iria conseguir, sobrou 10 mil, sobrou 15 mil, sobrou 20, sobrou 50, sobrou
Não, esse salário aqui, eu pago minhas contas e só. E é que eu pensei, eu tô adiando uma virada de chave na minha vida. Eu já não tinha prazer com dor e jogar sem juntar nenhum real. Eu falei, não vai fazer sentido. Aí eu resolvi parar. Minha esposa não queria de jeito nenhum. Falei, você tem que jogar, você joga futebol. Nossa, como ela estava inserida no futebol, minha esposa viveu minha vida. Sim. Ela abandonou a faculdade com 21 anos para viver minha vida. Então, assim, a vida dela era futebol, era eu, né? E sou muito grato a ela por até hoje por isso, né? Por ela ter, né, aberto mão da vida dela, falou assim, vamos aqui pode ser uma fonte de renda para nossa família, né, maior do que talvez eu consiga, e ela viveu minha vida. E ela até falou, não, Rafa, tenta mais um pouco, mas aí quando não pinta, né, a grana não ia ser o suficiente, eu resolvi parar e virei uma chave. E quando você decide virar essa chave, que eu digo o seguinte, largou o futebol e se torna comentarista esportivo, isso é legal. Que faz muito bem na 98. Fala aí, então faça o merchan, o jabá. Jabá. Aí, quando eu parei, eu falei, Thiago, eu não quero ver mais futebol. Como eu estava saturado, eu não queria. E eu fiquei praticamente, Salomão, 1 ano sem ver futebol, sem jogar nada. Um mês em casa eu comecei a ficar doido. Aí eu comprei uma bicicleta, pedalar. Porque você mantém o perfil de magrinho, atleta, né? Magrinho. Mas é no esporte mesmo, até brinco com o pessoal. Me encontra na rua, Xodó, você tá magrinho? Eu falo, gente, tá magrinho porque eu faço esporte, tá? Não é porque eu tô dormindo e comendo, não. Então trata de praticar esporte. Exato. Aí eu compro uma bicicleta, saio andando de bicicleta, saio correndo. E eu não. Porque assim, eu preciso da endorfina, eu preciso fazer exercício pra minha cabeça. Perfeito. Eu fico 3 dias sem fazer exercício, eu fico maluco. Eu sei o que é isso. Aí eu fico maluco. Aí eu fiquei 1 ano sem fazer nada. Aí numa viagem, cara, com uns amigos, o Breno e a Marina, eles falaram pra mim assim, Rafa, cara, mexe no Instagram, na internet, faz alguma coisa, velho. Você tem uma história, ativa isso aí. Eu tinha o Gustavo Faria, Sim, que é foi meu assessor. Gente boa demais. Ele tinha feito, gente finíssima, eu tinha feito meu Instagram e ele me mandava, Rafa, vou mexer no seu Instagram. E eu não quero. Quando eu jogava, não gosto disso, não quero. E aí ele mesmo fez algumas coisas e tinha 1000 e poucos seguidores lá. Eu falei, Gustavo, me dá essa senha aí, deixa eu mexer nesse troço aqui. E aí postei uma foto, aí galera, assim, aquela primeira, esse cara apareceu, deu uma engajada, e aí comecei a postar pontualmente, fazendo uma coisa com o meu filho, ou uma viagem, mas assim, 1000 e poucos seguidores. Aí um dia caiu no meu colo uma análise tática, não lembro de quem, assim, não tinha nem nome, mostrando uma movimentação do Keno, do Galo. Aí eu falei, que legal isso aqui, cara. Gostei disso aqui, vou fazer. Aí eu peguei o Instagram e um jogo qualquer, não lembro qual, comecei fiz uma edição, procurei na internet como é que fazia. 2021 já? No título. Se é o Keno é 21, né? Ou Keno 20 a 21, ele chega em 20, né? É. Ele chega em julho de 20. Essa viagem que eu fiz foi em 21, era pandemia. Ou 20. Não, 20 é o auge da pandemia, eu fui em 21. Então é por aí, final de 21 já, perto do título. Quase sendo campeão já. E aí eu postei um negócio desse e deu uma bombada. E o Galo naquela fase, aí eu postei mais um. Aí a galera começou a engajar. Pô, que legal isso aí que você tá fazendo, velho. Não para. E você começou a ter prazer também de fazer, né? Voltando um pouquinho, eu já tinha voltado ao campo. Eu já tinha voltado ao estádio, a ver jogo. Eu futebol, vivi isso a vida inteira. Mas você queria ser, nesse período que você voltou a ir ao campo, você queria trabalhar com futebol? Não. Eu voltei ao campo como torcedor, como amante do futebol mesmo. De gostar de futebol já. Lá no início, não gostava. Depois se apaixona, vivi futebol a vida inteira. Depois eu tava cansado, aí dei uma pausa. E aí eu voltei a ver jogos e tal. E começo a fazer as coisas no Instagram. Aí começo a fazer, engajar, de repente um vídeo meu lá deu 500 mil visualizações. Caraca. Aí a galera começa, de repente eu tava lá com 30 mil seguidores, de um dia pro outro. E aí nesse meio tempo, as pessoas começam a ver e a galera, você tem que, que legal, você tem que virar comentarista. Aí eu fui alimentando isso também. Mas eu não procurava, assim, não fui lá, né? Bolivar, dá uma força aí, Thiagão, não. Aí um dia o Igor Tepp, ele me liga, Rafa, Teve conosco também. Cara, nós estamos aqui com um projeto aqui e tal, 98 Esportes. Pensei no seu nome, o que você acha? Eu falei, legal, vamos testar, assim, não sou jornalista,
gosto de conversar, entendo. Mas você fala muito bem. Né, entendo Muito de futebol, bem, entende. assim, um pouco, né, pelo menos, Muito. da minha visão. E aí podemos testar. Aí ele me convidou para ir para 98 Esportes, tem 1 ano e meio mais ou menos. E aí entrei em 98 Esportes, estou até hoje lá, continuo com o Instagram fazendo as análises. Aí o diferente agora, né, que até é legal falar aqui que o seu canal é de atleticano, que foi até uma opção minha falar de vários clubes. Claro. Porque, assim, agora eu quero crescer na carreira, né? Quero estar falando mesmo de vários clubes. Estou muito feliz lá no 98. E aí eu falo de Cruzeiro, falo de América, falo de Flamengo, falo de São Paulo. Até no meu Instagram eu falava só de Galo, eu passei a falar de Cruzeiro também. Pontualmente eu falo de outros clubes. E aí alguns torcedores do Galo não entendem isso. Não, mas é natural. Sabe, eles não entendem, falam, você virou cruzeirense, não sei o quê. Não, eu falo assim, né? mas a internet tem muito disso. Tem Os caras muito às vezes disso. não entendem o que você quer trabalhar com tudo, cara. Exato. Não vai deixar de ser atleticano o fato de você querer trabalhar com todos os times. Claro. Você quer trabalhar com futebol, você não quer trabalhar com o Atlético especificamente. Aqui, por exemplo, é claro que é identificado com o Atleta, mas nós já recebemos o Piquitito, o Oswaldo Reis, Pois é. que é comentarista, é um grande amigo, Que é do torcedor Cruzeiro, do né? Celeste, mas é um grande amigo, então eu acho que Entendi, eu sim, achei sim. fantástico. Fantástico. E aí, eu assim, acompanho e gosto muito das Ah, análises. que legal, que legal. Aí ficou isso. Aí hoje estou no 98, continuo fazendo as minhas análises no Instagram, posto alguns comentários. Começando minha carreira de comentarista, tem 1 ano e pouco de Não, mas tá de voando. comentários. E vai longe, e ainda bem que veio. Fala do 98 Esportes aí, de qual hora? Todos os dias, não, todos os dias de semana, Aham. Segunda a segunda a sexta. Segunda a sexta, sexta. de 8 às 10 da manhã, Da tá manhã. lá eu, CJ, Grice, Cabido e Tonton, batendo papo de... E é um timaço também. Cara, né? a turminha muito Você boa. tomou Eu gosto das muito rápido discussões, também, tá? né? As discussões são Eu boas, né? gosto. Quando o Cabido briga com o Gris. Os dois, né? É muito legal. Eu vou te pedir a gentileza de assinar pra gente, Ah, depois que nós legal. vamos sortear Bacaníssimo. Ó, desculpa. essa camisa. Aqui, Rafa. E me fala uma coisa. Quer colocar aqui em cima da mesa? Não, acho melhor você não. esticar. Cara, não, melhor Libertadores de 2013 ou Brasileiro de 2021? Como Rafael Miranda, Torcedor. torcedor. Cara, como eu tava mais próximo, brasileiro de 21. Porque o 2013 eu tava jogando ainda. Então, queira ou não queira, velho, você esfria um pouco. Sim. Você esfria, porque você tá defendendo outras camisas, Sim. você tá rodando, Sim. você tá preocupado com outras coisas. Claro que eu assisti, claro que eu torci, mas é diferente. No 21 eu tava aqui, eu tava no Mineirão, eu tava em casa, eu tava com meu pai, eu tava com minha família. E então, pra mim, o 21 representou mais. E pro seu menino foi legal esse título de 21? Ele tava Ele, novinho não, ainda, ele, né? ele pegou a fase. Ele pegou o Brasileiro e Copa do Brasil com 5, 6 anos? 3 anos. Ele é de Tem 3 16. anos. Não, ele é de 16 com 5 anos. 5 anos. Com 5 anos ele já pegou Brasileiro e Copa do Brasil nas Já costas. nasceu pé quente. Eu demorei 21, eu tava com 30 e tantos para o primeiro brasileiro. E para terminar, Rafa, qual o maior ídolo para você, da sua infância ou da sua vida no Atlético? Qual que você acha que é o maior? Não, continuo com o Marcos. O Marcos. Foi a Olê maior Marques, marcou. referência. Tinha lá atrás, assim, que meu pai falava muito, sabe? Toninho Cerezo, Luizinho. Eu cresci com esses nomes, assim, Sim. mas que eu vi jogar e contei essa história aqui todo no início, Sim. o Olê Marques. Que legal, Muito que especial. legal. Já falei isso pra ele. Ele fala, vem cá, deixa eu te dar um abraço aqui. Vem cá pra você dar um abraço no seu ídolo. A gente brinca com isso Claro, hoje. Claro. Muito legal. E é muito legal ver aquele menino torcia pro Galo, começou no salão e ficou tanto tempo no Atlético, né? E fez mais de 150 jogos, marcou os gols, né? E hoje um baita comentarista. Obrigado. Eu te agradeço Não, por tudo agradeço. que fez pela nossa camisa, por ter realizado esse sonho, por ter sempre vestido com muita fibra, com muita atleticalidade. Isso, Então, pra finalizar, isso é uma das coisas mais. Você quer me elogiar e falar isso? Uma das coisas mais legais quando eu ouço de torcedor, ou no Mineirão, ou na rua, é isso. Fala assim, velho, você deu o seu melhor. honrou a camisa do Galo. Isso. Cara, isso pro cara que, né, atleticano, né, de nascença, e virou jogador. Porque assim, o cara me criticava, não tem problema nenhum. Ah, pô, não achava você muito bom, não.
Isso não tem problema nenhum. Agora, o cara virar e falar, pô, você se entregou, cara, você honrou a camisa, isso pra mim é satisfatório. Você sabe, Rafa, eu fico muito feliz. Entregou. Obrigado. Nos representou. Tá Eu maluco. vou até por outro lado, eu já te falei isso por diversas vezes no off, que muitas vezes eu gritei o Rafael da arquibancada. E eu fiquei muito feliz no dia que a gente jogou uma pelada junto na Arena MRV. Da imprensa. Minha primeira pelada pela imprensa. Eu falei com ele, falei, cara, tô assim, realizando sonho de moleque, velho. Isso é moleque legal assim, 15, também. 16 anos, né? Vai lá. Vamos me considerar moleque com 15, 16. Então eu realizei um sonho de poder jogar com um cara que eu acompanhei e vi durante muito tempo na arquibancada. E isso é outra coisa legal, porque normalmente o pessoal da imprensa tem um orgulho, às vezes, de falar isso. Sim, De falar, e não vejo problema nenhum. Como eu falei assim, você me deu uma boa força lá, isso não tem problema nenhum. E tem muita gente que eu sei que tem, às vezes, de assumir que gostava, que torcia, né? E o Thiago, muito legal também da sua parte de reconhecer isso. E a gente tocou uma bolinha legal lá, não foi? Ganhamos o jogo, tá Ganhamos ótimo, o jogo, pô. foi legal. Nunca tinha ganhado um jogo pelo time da imprensa contra a comissão técnica ou comunicação do Galo. Maravilhoso. Quebramos o jejum, mas obrigado, Quebramos eu o jejum. agradeço. A gente, nova, né? A Na gente casa nova. agradece, né, só? Aqui, show só. de bola, viu? Muito legal, né? Mastigado. Muito legal, né? Vou voltar mais vezes. Volta, chefe. Obrigado, gente. O grande Rafa Miranda, espero que vocês tenham gostado, né, Tiagão? Foi um prazer receber. Foi maravilhoso, cara. o grande Eu falo Rafa muito, Miranda né? Vocês podem aqui, deixar, né? não. Foi Não, muito isso é legal. ótimo. Né? 153 jogos com a nossa camisa, como eu disse, honrando, entregando, deixando tudo dentro de campo. Então, realmente, um prazer recebê-lo aqui no Bar do Salomão. O neto da Dona Helena, né? O xodó da vovó, que está brilhando no 98 Esportes. Tá legal? Espero que tenham gostado. Até um próximo episódio. Obrigado pelo carinho. Um abração forte, fraternal e alvinegro. Valeu.